Imagine por um instante que você voltou dezenas de milhares de anos no tempo, para muito antes de reis, impérios, templos, escrita, agricultura ou qualquer ideia de civilização. Não existe mapa, não existe calendário, não existe história. Só existe o que você vê, o que você cheira, o que você toca e o que a fogueira à sua frente consegue iluminar. A noite caiu faz tempo. O ar é frio, denso, e só o crepitar irregular da madeira quente quebra o silêncio da savana. O vento espalha brasas finas que dançam no escuro, como pequenas faíscas tentando fugir da própria luz. Você está sentado num círculo com outros membros da sua pequena tribo. Ninguém fala muito, não porque não queiram, mas porque nessa era, cada som pode atrair predadores que você nem consegue imaginar. Aqui, silêncio é sobrevivência. O fogo, porém, é mais do que calor. Ele é proteção, companhia, ritual, memória. E hoje, sem que você perceba, ele também será a porta de entrada para uma descoberta que mudaria o mundo inteiro, mesmo que ninguém lhe dê esse nome. Algo novo está queimando ali, algo que você nunca sentiu antes. Quando um feixe de vento passa, a fumaça que atravessa o ar traz junto um cheiro que não é de madeira, nem de carne, nem de resina comum. É um aroma estranho, doce e denso. Uma mistura que parece ter nascido do próprio calor da terra. Você inspira sem pensar, porque é assim que humanos aprendem, sem manuais, sem explicações, só pelo instinto. E algo diferente começa a percorrer seu corpo. A sensação não chega como um impacto. Ela chega como uma onda lenta, quase preguiçosa. Um leve calor atrás dos olhos. Um relaxamento inesperado nos ombros, como se o peso constante da vida primitiva recuasse por alguns instantes. Você observa as brasas com mais atenção. Elas parecem se mover de um jeito mais ritmado, como se finalmente seguissem um padrão que antes você não era capaz de perceber. E você não é o único. Um dos caçadores, sentado ao seu lado, inclina levemente a cabeça, como se estivesse entendendo algo que sempre esteve ali, escondido na escuridão. Outro membro da tribo dá uma risada curta. Uma risada que não deveria existir numa noite tão tensa como essa. E o xamã, o mais velho entre vocês, aquele que guarda nas marcas do rosto a memória de todos os perigos, aproxima-se da fumaça com um olhar desconfiado, mas curioso, porque naquela era remota, qualquer sensação nova era imediatamente interpretada como sinal. Sinal dos ancestrais, sinal dos espíritos, sinal da floresta, sinal do fogo. Você não tem palavras nem conceito para a alteração da consciência, mas consegue sentir. Consegue perceber que algo no mundo ficou diferente por alguns minutos. Ou talvez o diferente esteja dentro de você. Uma fagulha de compreensão nasce, ainda que não exista linguagem para descrevê-la. E tudo começou da maneira mais banal possível. Alguém alimentou a fogueira com um galho que tinha flores secas presas aos nós. Talvez estivesse carregando sementes nos bolsos de couro. Talvez tivesse arrancado a planta inteira sem perceber, misturando-a à madeira. Naquele tempo, nada era feito por intenção, só por acaso. Mas foi esse acaso simples, quase ingênuo, que deu origem à primeira vez na história humana em que alguém percebeu que o fogo podia fazer mais do que aquecer. Ele podia transformar. Longe dali, nenhum registro será feito. Nenhuma inscrição será gravada em pedra. Nenhum símbolo será desenhado em cavernas narrando que, naquela noite, algo mudou. Você e sua tribo não vão nomear o fenômeno. Não vão celebrá-lo. Não vão sequer compreendê-lo plenamente. Mas vão lembrar da sensação, da leveza, do riso, da percepção alterada que não veio da fome, nem do medo, nem da exaustão. Vocês apenas vão repetir o gesto. Talvez amanhã. Talvez na próxima caça. Talvez quando o xamã decidir que aquilo não foi coincidência. Que aquela fumaça doce tem um significado. Que existe poder nisso. E ali, no meio da savana ancestral, muito antes de qualquer sociedade organizada, muito antes de alguém escrever a palavra história, muito antes de leis, proibições, religiões ou moral, o primeiro barato humano aconteceu. Silencioso, simples, acidental, mas profundo o bastante para atravessar eras inteiras. E você estava lá, no instante exato em que o fogo revelou algo que não estava nos olhos, mas dentro da mente. Você continua ali diante da fogueira, mas agora sua atenção se desloca para algo maior do que a fumaça. A natureza da própria humanidade naquele tempo remoto.
Porque para entender como o primeiro barato entrou na história, você precisa entender quem éramos antes de sermos qualquer coisa. Antes de sermos agricultores, arquitetos, guerreiros, escribas ou cidadãos. Antes de tribos virarem aldeias, antes de aldeias virarem cidades, antes de cidades virarem impérios. Você precisa entender o humano selvagem. Naquela era distante, cada membro da sua pequena tribo vive movido por algo muito mais primitivo do que cultura. Vive movido pelos sentidos. Você conhece o mundo pelo que consegue cheirar, ouvir, tocar e provar. Não existe ciência para explicar nada. Não existe linguagem para nomear sensações complexas. Não existe religião organizada para interpretar fenômenos da natureza. Só existe curiosidade. Uma curiosidade quase animal, mas ao mesmo tempo profundamente humana. É essa curiosidade que faz você seguir rastros na lama, mesmo quando eles não prometem comida. Que faz você cutucar sementes para saber se brotam. Que faz você experimentar raízes novas, mesmo sabendo que algumas podem te matar. Que faz você ouvir coisas que ninguém mais ouve e olhar para o céu como se estivesse tentando decifrar algo que os outros não percebem. Somos uma espécie que investiga tudo, até o que não entendemos. E é essa curiosidade, essa inquietação permanente, que permite que você e sua tribo descubram o mundo, mesmo quando o mundo tenta te matar todos os dias. O vento sopra diferente? Você nota. A água tem gosto estranho? Você nota. A planta fez sua garganta arranhar? Você nota. O fogo queimou diferente hoje? Você nota. Tudo importa. Cada detalhe pode salvar ou destruir uma vida. É por isso que a estranheza daquela fumaça não passa despercebida. Na mente de um humano moderno, seria apenas um cheiro forte, talvez incômodo, talvez interessante. Mas na mente de um humano pré-histórico, aquilo é quase um evento cósmico. Uma mudança no ar pode significar um espírito. Uma sensação nova no corpo pode significar um aviso. Um aroma desconhecido pode significar perigo ou poder. Você observa a reação dos outros. O caçador que antes sorrira agora olha fixamente para o fogo, como se estivesse hipnotizado. Os mais jovens apertam os olhos, tentando entender se a luz está realmente tremendo daquele jeito ou se é coisa da cabeça deles. Uma das mulheres, aquela com mais experiência, passa a mão no ar como se tentasse pegar a fumaça. É um gesto simples, mas cheio de significado. Naquele momento, ela está tentando compreender o incompreensível, usando as poucas ferramentas que a humanidade possui. E o xamã? O xamã percebe antes de todo mundo. Ele se inclina, inspira fundo, fecha os olhos e permite que a estranheza o atravesse. Ele é o único na tribo que aprendeu a prestar atenção em coisas invisíveis. Sonhos, intuições, presságios, símbolos. Se alguém seria capaz de interpretar aquela sensação, seria ele. Mas mesmo ele não sabe o que está acontecendo. Naquela época, tudo que muda sua percepção é interpretado de forma espiritual. Se o coração acelera, é o espírito da caça. Se a visão embaralha, é o espírito da montanha. Se um cheiro novo te acalma, talvez seja o espírito de algum ancestral se aproximando. Não existe certo ou errado, só existe tentativa de tradução. E é assim que a humanidade começa a experimentar coisas não para descobrir efeitos químicos, mas para tentar conversar com o universo, para tentar entender o lugar que ocupa na imensidão à sua volta. A curiosidade humana é tão profunda que atravessa eras, e ela está exatamente ali, naquele círculo de fogo, esperando para transformar um acidente em ritual, e um ritual em cultura. Você percebe, então, que a questão não é só o que a humanidade sentiu naquela noite. A questão é quem a humanidade era quando sentiu. Criaturas frágeis, inteligentes, assustadas e fascinadas, sempre cutucando o desconhecido, sempre experimentando tudo. Se hoje nossa curiosidade nos leva a construir telescópios e sondas espaciais, naquela era a curiosidade nos levava a pôr plantas no fogo. Tudo começa assim, com um gesto simples, guiado por instinto, carregado de perguntas que ninguém sabe formular. E foi justamente essa curiosidade primitiva, selvagem, inocente e intensa, que permitiu que alguém notasse que aquela fumaça tinha algo de especial, que algo estava mudando, que alguma porta invisível havia se aberto. Sem essa curiosidade, nada teria acontecido. Sem ela, a história da humanidade seria muito menos colorida. Sem ela, talvez nunca tivéssemos descoberto nada, nem ferramentas, nem fogo, nem rituais,
nem linguagem. E naquela noite distante, foi essa mesma curiosidade que preparou o terreno para o próximo passo. Perceber que aquela sensação não era só acaso, mas oportunidade. Algo novo, algo poderoso, algo que a tribo poderia um dia tentar repetir. Porque o humano selvagem é assim. Não entende tudo, mas sempre percebe quando algo extraordinário está começando. O fogo continua queimando diante de você, iluminando apenas alguns metros da noite gigantesca ao redor. Mas algo mudou desde o primeiro instante em que aquela fumaça estranha tocou sua pele. É como se você estivesse mais atento, mais sensível, mais aberto para perceber detalhes que antes passariam despercebidos. E é exatamente essa mudança, essa pequena distorção nos sentidos, que abre caminho para o que está prestes a acontecer. Porque, diferentemente do que livros modernos sugerem, o primeiro barato da humanidade não veio de um ritual planejado, nem de uma descoberta consciente, nem de um experimento intencional. Ele nasceu de um acidente, tão simples e tão improvável que poderia ter passado despercebido para sempre. Mas não passou. Nesse mundo antigo, tudo que você e sua tribo fazem é movido pela necessidade. A necessidade de se aquecer, de espantar predadores, de cozinhar, de iluminar o caminho, de afastar insetos. E é para isso que a fogueira serve. A madeira que alimenta as chamas é escolhida por praticidade, não por espécie. Vocês pegam o que está seco, o que está à mão, o que não exige esforço. É assim que, sem perceber, acabam jogando no fogo galhos de uma planta que ninguém ainda conhece, mas que cresce abundante perto do rio. Galhos com sementes, flores pequenas, fibras longas, um cheiro diferente quando esmagadas. Mas isso, naquela noite, não importa. Não existe conceito de ervas, muito menos de plantas especiais. O que existe é apenas a busca por combustível. E a planta entra na fogueira como qualquer outra. Só que ela não era como qualquer outra. Quando o calor toca as flores secas, uma resina se desprende. A fumaça muda de cor, fica mais espessa, mais pesada. Uma pequena explosão de aroma se ergue, algo entre doce e queimado, algo que não provoca tosse, não ameaça, mas intriga. É uma fumaça quase acolhedora, que parece abraçar o ar ao seu redor. E o que acontece depois disso é pura biologia. Mas para você e sua tribo, parece magia. Os olhos relaxam, a respiração muda. O corpo se acomoda com mais facilidade na poeira. O som do vento fica mais musical. O crepitar da madeira vira algo hipnótico, quase ritmado. A temperatura parece mais agradável. E pela primeira vez em talvez milhares de gerações humanas, o medo da noite dá um pequeno passo para trás. Essa é a primeira fagulha daquilo que mais tarde chamariam de euforia. Mas, naquela era, euforia é só alívio. E é aqui que entra o detalhe mais importante. Vocês não sabem que foi o galho. Não sabem que foi a planta. Não sabem que foi a resina. Não sabem sequer o que é efeito. Para vocês, foi apenas o fogo se comportando de maneira estranha e agradável. Mas humanos são observadores. Somos teimosos, obsessivos, repetitivos. Somos uma espécie que repara, principalmente quando algo foge do normal. O xamã, sentado do outro lado do círculo, começa a analisar a fogueira com olhos semicerrados, como se tentasse memorizar exatamente o momento em que tudo mudou. Ele não tem conceitos, mas tem intuição. E a intuição é a forma mais antiga de ciência. Você também sente que aquela sensação não é comum. Não é fome, não é sede, não é frio, não é medo. Não se parece com nada que você já sentiu antes. Isso desperta uma espécie de atenção ancestral. Aquela mesma atenção que permitiu que nossos antepassados descobrissem quais raízes matavam e quais curavam. E naquela noite, o curar não estava em uma raiz ou em um chá. Estava na fumaça. Um dos jovens levanta, dá alguns passos ao redor da fogueira e começa a rir sozinho. Um riso solto, quase infantil, que não deveria existir na presença constante do perigo. Todos olham para ele, desconcertados. Rir não é um comportamento comum. Rir é raro. Rir é sobreviver o suficiente para relaxar. E isso, naquela era quase um privilégio. O xamã observa e guarda a imagem na memória. Porque tudo aquilo, o comportamento, o cheiro, a estranheza, pode significar algo. Para ele, tudo é sinal. Tudo é mensagem. Tudo é espírito.
Se algo muda o corpo de qualquer pessoa da tribo, é porque algo invisível deseja ser notado. Você nota o olhar dele descendo lentamente para a pilha de galhos ao lado. Ali, entre madeiras secas, está o resto da planta que queimou. Ele não sabe disso. Você não sabe disso. Ninguém sabe disso. Mas o instinto de registrar, de lembrar, está ali. É assim que acidentes viram descobertas. E é assim que descobertas viram tradição. Esse foi o primeiro momento na história humana em que uma planta mudou a percepção de alguém sem intenção. O primeiro momento em que o corpo reagiu de forma inesperada ao que o fogo transformou. O primeiro momento em que a mente notou que, dentro do caos do mundo, existiam sensações que não estavam ligadas à sobrevivência, mas sim à experiência. E é curioso pensar como tantas das grandes mudanças humanas nasceram assim, do acaso, do erro, do acidente. Ferramentas surgiram de pedras quebradas sem querer. Música surgiu quando ossos bateram uns nos outros no ritmo do trabalho. Linguagem surgiu quando alguém tentou avisar o grupo de um perigo e acabou criando um som que foi entendido. A própria fermentação, que nos daria álcool milênios depois, nasceu de comida esquecida e mofada. E a primeira viagem da humanidade nasceu assim também, de um galho colocado no lugar errado, na hora certa, diante das pessoas certas, num fogo simples, mas eterno. A noite continua e a sensação vai diminuindo aos poucos, mas algo permanece. A vontade de entender, a vontade de repetir, a vontade de sentir novamente aquilo que ninguém nomeou, mas que todos lembraram. Porque é assim que a história começa, com acidentes que mudam tudo e com humanos que nunca ignoram o extraordinário quando ele aparece. A noite seguinte não é como a anterior. Algo mudou profundamente, não no mundo, mas dentro da sua própria tribo. A memória daquela sensação ainda vive nos corpos, mesmo que ninguém consiga descrevê-la. E entre os humanos dessa era, tudo que não pode ser explicado precisa ser repetido. Tudo que é incomum precisa ser investigado. O estranho precisa virar ritual. Vocês não sabem disso conscientemente, mas estão prestes a dar o primeiro passo rumo aos rituais de fumaça da humanidade. Algo que milhares de anos depois se tornaria religião, medicina, arte, guerra e mito. Tudo começa aqui de forma primitiva, silenciosa, desajeitada e profundamente humana. A fogueira está acesa de novo. A lenha crepita como sempre. Mas agora existe intenção. Enquanto ontem era apenas sobrevivência, hoje é busca. Busca por algo que ninguém sabe nomear, mas que todos sentiram. Busca por uma estranheza confortável, um estado diferente, mais leve, mais solto, quase lúdico. Algo que fez a noite escura parecer menos ameaçadora. O xamã está no centro do círculo dessa vez. Ele carrega no rosto a expressão de alguém que passou a madrugada pensando. Não existem palavras para pesquisa, mas existe essa inquietação inteligente que sempre acompanhou os que enxergam além. Ele observa cuidadosamente a pilha de galhos, toca cada fibra com as mãos calejadas e aproxima do nariz o que antes parecia apenas madeira. Você nota, ele está procurando. A tribo inteira sabe disso. E é isso que transforma um acidente em tradição. Quando ele escolhe um feixe de plantas secas, completamente diferente das madeiras mais pesadas que a tribo usa para gerar luz, todos observam. Não existe explicação, só existe o gesto. E naquela era, gestos são a única forma de transmissão de conhecimento. Ele coloca as plantas no fogo e recua. A fumaça sobe não como antes, fina e rápida, mas como um véu espesso, doce, quente. A reação é imediata. A tribo respira, a tribo lembra, a tribo entende, porque o corpo lembra antes da mente. Os olhos se encontram como se todos dissessem, é isso. Alguns se aproximam do fogo com cautela, outros com curiosidade infantil, quase encantados. Um dos caçadores começa a marcar um ritmo no chão com o cabo da lança. Toque, toque, toque. Lentamente, sem perceber, cria música. A música mais antiga do mundo. Ritmo sobre terra. A fumaça se mistura ao som. O som se mistura ao movimento. E o movimento se mistura ao que estamos chamando de ritual. Você observa tudo em detalhes. Alguém balança o corpo para frente e para trás, acompanhando o crepitar da chama. Uma mulher gira o quadril como se estivesse chamando a atenção de algum espírito invisível.
O xamã fecha os olhos e ergue as mãos para o céu, fazendo um gesto quase teatral, como se estivesse oferecendo a fumaça à noite. É assim que nascem os rituais, quando o corpo tenta explicar o inexplicável usando o movimento. É assim que nasce a dança, quando o instinto encontra a curiosidade. E é assim que nasce a espiritualidade, quando o humano percebe que existe algo além do que ele consegue tocar. A fumaça muda não só o ar, mas a percepção do mundo ao redor. As sombras nas pedras parecem mais suaves, mais longas, mais onduladas. O som dos insetos fica mais distante, como se viesse de outra dimensão. O cheiro da fumaça mistura-se ao da terra úmida, criando uma sensação de presença. Uma sensação de que algo está ali, observando, respirando junto. Você sente a criatividade florescer, mesmo que não exista essa palavra. Os humanos começam a associar aquela experiência ao sagrado. Não porque sabem que é sagrado, mas porque parece diferente de tudo. Quando uma sensação não pertence ao mundo comum, ela pertence ao mundo dos espíritos. E isso muda tudo. A fumaça, que antes foi um acidente, agora ganha significado. O fogo vira altar. A planta vira ferramenta. A sensação vira interpretação. O homem selvagem vira homem ritualístico. Vocês não têm histórias escritas, mas têm memórias profundas. E naquela noite, a tribo grava na memória um código novo. O fogo blas a planta. O agra algo maior do que nós. O xamã, percebendo o clima, realiza o que provavelmente foi o primeiro gesto simbólico ligado a cannabis. Ele pega um punhado das folhas secas não queimadas, esfrega entre as mãos, liberando mais aroma, e deixa cair lentamente sobre as brasas. A fumaça aumenta. O brilho das chamas muda de tom. Um sopro de vento atravessa o ar como resposta, e a tribo inteira respira junto. Você não sente medo, sente conexão, sente que algo foi aberto. Não no céu, não na terra, mas dentro da mente humana. E esse portal permaneceria aberto pelos próximos milhares de anos. A partir dali, aquela mistura de fogo, fumaça, resina e sensação se tornaria parte da cultura humana, espalhando-se como música, como dança, como história, como crença. O primeiro ritual não tinha nome, regras ou propósito claro. Mas ele existiu. Ele aconteceu exatamente assim. Não porque alguém o planejou, mas porque o corpo humano reconheceu uma sensação diferente e quis repeti-la, quis compreendê-la, quis transformá-la em algo maior. E naquela noite, pela primeira vez na história, o mundo deixou de ser apenas físico, e a mente descobriu que podia viajar sem sair do lugar. A fumaça ainda dança no ar quando o xamã dá um passo à frente, aproximando-se do fogo com a reverência de quem está diante de algo vivo, algo perigoso, algo poderoso. Ele não entende a química, não sabe o que é resina, não sabe que substâncias estão queimando ali, mas sabe reconhecer, com a precisão ancestral de um observador do invisível, quando uma força nova entra em cena. E nessa noite, essa força tem cheiro, tem peso, tem presença. A tribo inteira sente isso, mas só o xamã tenta interpretar. Naquele mundo primitivo, ele não é apenas um velho sábio. Ele é o guardião dos sinais, o intérprete dos sonhos, o mensageiro entre a vida e o desconhecido. Se existe algo que muda a percepção da tribo, seja uma doença, um trovão, um eclipse, ou agora, essa fumaça doce, é ele quem deve encontrar o sentido oculto. Ele se agacha ao lado das brasas, seus olhos refletem o laranja pulsante do fogo, e você consegue perceber um brilho diferente, quase emocionado. Ele leva as mãos ao rosto, inspira profundamente e deixa a fumaça preencher seu corpo. O que ele sente nessa hora é impossível de descrever com as palavras que conhecemos, mas você vê seus ombros relaxarem, vê seus músculos suavizarem, vê sua postura mudar. Aquele velho que sempre carrega nas costas o peso de interpretar o mundo, parece por um breve momento leve. É aí que nasce o sagrado. Não porque um deus apareceu, não porque um espírito falou, mas porque o xamã, esse mediador entre mundos, sentiu algo que não pertencia ao cotidiano brutal da sobrevivência. Algo que só poderia vir do outro lado. Você percebe o olhar dele percorrendo cada rosto da tribo. Ele observa os jovens sorrindo sem motivo. Observa o caçador ritmando a ponta da lança no chão, quase como se estivesse chamando algum espírito. Observa as mulheres balançando o corpo no ritmo das chamas. Observa você, atento, curioso, aberto.
E então ele toma a decisão que mudaria a história humana para sempre. O xamã estende as mãos para a fumaça, ergue os braços e faz um gesto que, naquela noite, parece improvisado, mas que seria repetido por séculos e séculos por tribos ao redor do planeta. Ele oferece o vapor ao céu, não porque entende o que está fazendo, mas porque sente que deve oferecer. É instinto ritualístico, é intuição espiritual, é a primeira liturgia do desconhecido. A tribo inteira observa. Alguns imitam o gesto. Outros apenas olham em silêncio, tentando compreender. Outros sorriem, talvez pela leve euforia que ainda pulsa no corpo. Você sente o impacto daquele gesto. Não sabe o que significa, mas sabe que é grande. Sabe que algo ali deixou de ser apenas fumaça e virou significado. Porque humanos são assim. Transformamos experiências em símbolos e símbolos em rituais. O xamã então pega as plantas restantes e, em vez de jogá-las todas de uma vez, começa a amassá-las com as mãos, liberando mais resina e mais aroma. Ele se aproxima de você e de todos, tocando levemente o ombro de cada um, marcando a tribo como parte daquele momento. É quase uma bênção primitiva. Não existe palavra para isso, mas você sente. E o mais impressionante acontece logo depois. O xamã fecha os olhos e começa a balançar o corpo lentamente, de um lado para o outro. O vento sopra. A fumaça envolve sua cabeça como um manto, e ele começa a emitir sons baixos, guturais, quase como se estivesse conversando com algo que só ele consegue ouvir. O som cresce, muda de tom, vira quase um canto. É o primeiro cântico ritual ligado à planta. Não é música, não é oração. É simplesmente a tentativa humana de dialogar com o desconhecido. O xamã então coloca a mão no peito, um gesto ancestral de eu sinto. Depois coloca a mão no fogo, um gesto de isso é poderoso. Por fim, ergue a mão para o céu. Isso vem de algo maior. Esses 3 gestos, sentir, reconhecer e oferecer, atravessariam milênios, transformando-se em rituais reais de dezenas de culturas diferentes. Citas, índios, druidas, tribos africanas, mongóis, chineses, índios da Amazônia, todos repetiriam de alguma forma a mesma tríade, porque tudo começou aqui, com você, com sua tribo, com um acidente transformado em significado. Enquanto o xamã continua seu canto, outras pessoas começam a imitá-lo. A dança surge de maneira instintiva. O fogo ganha ritmo. O som da noite parece responder. É como se o mundo todo estivesse participando daquele momento. E, de certa forma, estava mesmo. Porque esse é o tipo de acontecimento que molda a história humana sem que ninguém perceba. Naquela noite, o xamã deu ao acidente o que ele precisava para sobreviver ao tempo: propósito. A fumaça deixou de ser apenas fumaça. O efeito deixou de ser apenas sensação. O galho deixou de ser apenas galho. E algo nasceu ali. Algo que viajaria por milhares de anos e atravessaria continentes inteiros. A ideia de que existe poder na fumaça. Poder para ver diferente, para sentir diferente, para tocar algo invisível. Poder para unir a tribo. Poder para se conectar ao desconhecido. E graças ao xamã, isso não seria mais um acontecimento isolado. Isso se tornaria tradição. O homem selvagem acabara de dar seu primeiro passo rumo ao sagrado alterado. E a história jamais voltaria a ser a mesma. A fumaça daquele ritual pré-histórico se dissipa na noite antiga, mas seus rastros, invisíveis para você e sua tribo, continuam viajando pelo tempo. Eles atravessam eras inteiras, passam por desertos que ainda nem existem, por montanhas que ainda vão nascer, por civilizações que ainda não foram sonhadas. E milhares de anos depois, acabam chegando às mãos de arqueólogos modernos que, sem saber, caminham exatamente sobre os vestígios deixados pela sua fogueira ancestral. O cenário muda abruptamente. Da savana pré-histórica, você é levado para uma cordilheira fria e silenciosa, onde o vento corta o ar como uma lâmina. Estamos na Ásia Central, especificamente no Planalto de Pamir, uma das regiões mais altas e isoladas do mundo. Ali, num local chamado Girzankal, a Terra guarda segredos tão antigos quanto o próprio ser humano. E é aqui que a ciência moderna encontra a sua tribo. A escavação é recente. Arqueólogos vasculham um conjunto de tumbas circulares, marcadas com pedras pretas e brancas.
Elas pertencem a um povo nômade que viveu há cerca de 2.500 anos. É muito tempo depois da sua vida na savana, mas ainda muito antes das grandes civilizações clássicas. Naquela época, a humanidade já tinha escrita, metais, cidades e rituais complexos, mas ainda mantinha práticas herdadas de milênios anteriores. Os arqueólogos começam a abrir as tumbas com ferramentas precisas, retirando cuidadosamente cada camada de terra. Eles encontram ossos, contas, cerâmicas, nada incomum, mas então, em uma das câmaras funerárias, algo chama a atenção. Pequenos braseiros de madeira, bem trabalhados, posicionados ao lado dos mortos como se estivessem preparados para uma cerimônia pós-vida. À primeira vista, parecem apenas objetos rituais, mas a história escondida neles é muito maior. Dentro dos braseiros, os pesquisadores encontram pedras queimadas, negras e rachadas, usadas para gerar calor extremo. E grudado nelas, um resíduo escuro, quase invisível. Um fragmento tão pequeno que qualquer pessoa comum ignoraria. Mas arqueólogos não ignoram nada. Eles raspam aquele resíduo, colocam em tubos esterilizados e enviam para laboratórios capazes de identificar moléculas que sobreviveram milhares de anos. Dias depois, o impossível acontece. Os equipamentos detectam canabinol, canabigerol e outros subprodutos da oxidação, marcadores claros da queima de cannabis rica em THC. E não qualquer THC. O nível encontrado é altíssimo, muito maior do que o das plantas selvagens comuns da época. Isso significa apenas uma coisa: eles estavam queimando cannabis de propósito, escolhida, selecionada, manipulada para ser mais forte. Mas o que importa não é só o achado, é o que ele confirma. Esses braseiros são, até hoje, a evidência mais sólida do que sua tribo descobriu por acidente milênios antes. A humanidade usava fumaça de cannabis em cerimônias muito antes da escrita, muito antes de templos, muito antes da história oficial começar. Os arqueólogos analisam também os próprios braseiros. Eles percebem que a madeira foi cuidadosamente esculpida, com aberturas que permitiam concentrar a fumaça e direcioná-la para os participantes do ritual. Isso não é improviso, isso não é acaso, isso é técnica. Técnica herdada, transmitida, aperfeiçoada por gerações. E então surge a pergunta inevitável: onde começou esse costume? Em algum lugar muito mais antigo que Dzirsankal, tão antigo que não deixou vestígios de madeira, porque madeira apodrece, tão antigo que não deixou registros, porque a escrita ainda não existia, tão antigo que não deixou objetos preservados, mas deixou comportamento, comportamento que atravessou eras, comportamento que sua tribo, sem saber, inaugurou. Os pesquisadores percebem mais um detalhe curioso. Os mortos nas tumbas de Dzirsankal foram enterrados com harpas primitivas, tambores, instrumentos de corda, música, ritmo, cerimônia, fumaça, tudo junto. Uma combinação que ecoa perfeitamente o ritual que sua tribo improvisou sem intenção. Os arqueólogos começam a reconstruir a história. Povos nômades viajavam pelo Planalto, carregando consigo plantas, sementes, instrumentos e a memória de rituais ancestrais. Em algum ponto entre a savana e as montanhas, alguém percebeu que aquela planta da fogueira antiga merecia um lugar especial nos rituais. E assim, geração após geração, aquela descoberta inocente se transformou em um dos primeiros cultos ligados à fumaça da humanidade. E isso não aconteceu só em Dzirsankal. Achados similares surgiram no oeste da China, na Sibéria, no Cáucaso e até no leste da África. É como se vários pontos do planeta ecoassem a mesma história. Uma história que começou com você, sentado diante do fogo, sentindo aquela sensação inexplicável pela primeira vez. O mais incrível é perceber o padrão: fogo, plantas resinadas, música, ritmo, liderança espiritual, interpretação sobrenatural, sensação de presença, sensação de leveza, sensação de visão alterada, ritual coletivo. É o mesmo conjunto, é a mesma essência, é a mesma origem. A ciência moderna confirma o que sua tribo descobriu na intuição. A cannabis entrou na história não como recreação, mas como ritual, como ponte entre o humano e o invisível. Cada braseiro encontrado é uma cápsula do tempo. Cada molécula preservada é uma janela para aquela noite remota. Cada resíduo queimado
É uma lembrança silenciosa do primeiro galho jogado por acaso na fogueira. A fumaça sumiu, mas a história permaneceu na terra. E agora você sabe, os arqueólogos não descobriram algo novo. Eles apenas redescobriram algo que você viveu. A viagem pela história continua. E agora você deixa para trás as montanhas geladas do Pamir para seguir os rastros da fumaça ancestral que atravessou continentes. O mais impressionante é perceber que aquele acidente simples da sua tribo, uma planta jogada ao acaso no fogo, não ficou preso no tempo. Pelo contrário, espalhou-se como um sussurro, como um instinto compartilhado entre povos separados por milhares de quilômetros sem contato entre si. Cada civilização interpretou aquela fumaça de um jeito diferente, mas todas reconheceram algo nela: mistério, poder, presença. E é aqui que você começa a enxergar um padrão que o mundo moderno raramente percebe. A cannabis entrou na história muito antes da história ter nome. E quando finalmente entramos nos primeiros registros humanos, ela já estava lá, completamente integrada aos rituais e ao cotidiano de vários povos. Vamos começar pelos citas, os cavaleiros nômades das estepes da Eurásia, guerreiros tão ferozes que assombraram até o Império Persa. Heródoto, um dos primeiros historiadores da humanidade, escreveu que eles se trancavam em pequenas tendas, jogavam plantas em pedras quentes e inalavam a fumaça como nenhum grego seria capaz. Para eles, aquele vapor não era lazer, era purificação, era conexão com os antepassados mortos. Era o único momento em que o guerreiro podia abandonar o peso da guerra e mergulhar num estado alterado que, para eles, significava renovar o espírito. Isso foi há mais de 2.500 anos, muito depois de você, mas ainda muito antes de qualquer moralidade moderna. Descendo um pouco no mapa, chegamos à Índia Antiga, onde os primeiros textos védicos, manuscritos que ajudam a formar a base de uma das culturas mais antigas do planeta, já mencionavam uma erva de alegria, usada em rituais para aproximar o humano do divino. Não existia a palavra cannabis, não existia a palavra maconha, mas existia o conceito de que uma planta podia expandir a consciência e abrir portas para conversas com deuses e espíritos. Para eles, aquilo era sagrado, não recreativo, não proibido, sagrado. Enquanto isso, no norte da China, registros médicos milenares falavam de uma planta usada como remédio, como analgésico, como relaxante para dores do corpo e também para tensões do espírito. Em templos antigos, arqueólogos encontraram resinas queimadas que, analisadas hoje, revelam os mesmos compostos que estavam nos braseiros de Girzankal. O padrão se repete: fogo, fumaça, efeito, ritual. E então, longe de todos esses lugares, no coração da África, tribos antigas utilizavam plantas queimadas em cerimônias de passagem, funerais, casamentos, iniciações espirituais e celebrações musicais. Não há registros escritos, mas há tradições orais que falam de uma erva da calma, usada pelos mais velhos para guiar os mais jovens no caminho da vida. Não era entretenimento, era honra, era identidade cultural. E na região que hoje chamamos de América Central e do Sul, muito antes da chegada de europeus, povos indígenas queimavam plantas resinosas durante rituais xamânicos, acreditando que elas eram capazes de revelar visões, purificar o corpo e fortalecer o vínculo com espíritos animais. Não importa a planta específica usada, o comportamento é o mesmo. A lógica é idêntica. O instinto ritualístico é universal. O padrão é tão consistente que chega a ser poético. Onde há fogo, plais planta resinosa, plais comunidade, plais liderança espiritual, plais música, plais intenção, há ritual de fumaça. E o mais fascinante, quase nenhum desses povos sabia o nome da planta que usava. Os citas não chamavam de cannabis. Os povos africanos não chamavam de cânhamo. Os indianos não usavam a palavra maconha. Os chineses usavam caracteres que não traduzimos com precisão. Os indígenas tinham seus próprios nomes espirituais. A erva era uma experiência, não uma palavra. E aqui está o detalhe que conecta todos eles a você. A natureza humana reconhece padrões mesmo sem linguagem. Você não precisa saber o nome de algo para sentir seu efeito. Você não precisa catalogar para interpretar. O corpo sabe antes da mente. A cultura nasce antes do conceito. E é por isso que, ao analisar todas essas civilizações, você percebe que a cannabis não entrou no mundo como política, como recreação, como medicina
ou como vício. Ela entrou como ritual, como mistério, como ponte invisível entre o humano e o imaterial. Para cada uma dessas culturas, a fumaça não era um fim, era um meio de tocar o que não pode ser tocado, de ver o que não pode ser visto, de sentir o que não pode ser sentido no cotidiano bruto da sobrevivência. O que sua tribo viveu por acidente, aquele cheiro doce, aquela leveza, aquele riso inesperado, aquele senso estranho de presença, outros povos transformaram em tradição, em liturgia, em símbolo. E aqui está uma verdade que quase ninguém percebe. Não existe cultura antiga importante que não tenha tido algum tipo de ritual de fumaça, seja resina de árvore, cânhamo selvagem, ervas aromáticas, folhas medicinais, todas buscaram a mesma coisa, um estado alterado, interpretado como espiritual. E isso tudo nasceu do primeiro galho queimado ao acaso na fogueira da sua tribo. As civilizações mudaram, os nomes mudaram, os deuses mudaram, os continentes mudaram, mas a fumaça sempre contou a mesma história. A essa altura da história, você já percebe que a planta não viajou sozinha. Ela nunca viajou sozinha. Onde quer que fosse queimar, ela sempre levava junto outra companheira inseparável da experiência humana, a música. Porque em todas as culturas antigas, o som e a fumaça caminham lado a lado. E é aqui que você entende um dos padrões mais profundos da mente humana. Quando nossos ancestrais buscavam tocar o invisível, eles misturavam 3 elementos fundamentais: fogo, ritmo e significado. E essa tríade moldou civilizações inteiras. Imagine agora que você está em outro lugar do mundo, muito distante da sua tribo original. Talvez na Sibéria Antiga, talvez na África Oriental, talvez na Índia Védica. Os detalhes mudam, mas a essência é sempre a mesma. Você está numa cerimônia noturna, cercado por pessoas que acreditam profundamente que o mundo é maior do que os olhos conseguem ver. O xamã, seja ele siberiano, africano ou indiano, começa a balançar um tambor feito de pele esticada sobre madeira. O som reverbera no peito de todos. Não é música como a conhecemos hoje, com harmonia e melodia. É pulsação. É batimento cardíaco exteriorizado. É a tradução sonora daquilo que mantém você vivo. E enquanto o ritmo cresce, a fumaça também cresce. Plantas resinosas queimam, liberando aromas densos que sobem como serpentes luminosas na chama. Elas mudam a textura do ar, deixam o vento mais lento, fazem o crepitar da fogueira parecer mais profundo. E cada respiração parece sincronizar o corpo com aquele tambor improvisado. Esse sincronismo não é coincidência. É fisiologia ancestral. A música dita o ritmo do transe. A fumaça dita a profundidade dele. Em várias civilizações, esse casamento entre som e fumaça era tão importante que se acreditava que espíritos só conseguem ouvir quando há ritmo, e só conseguem ver quando há fumaça. Por isso, ambos eram necessários. Os citas, por exemplo, entravam em tendas seladas, aqueciam pedras, jogavam plantas por cima e começavam a gritar, cantar e bater objetos metálicos. Heródoto descreveu isso com espanto, como se estivesse assistindo a algo sobrenatural. Ele não entendeu, mas registrou. E o registro mostra que o ritual era intenso, coletivo, barulhento, catártico. No subcontinente indiano, sacerdotes védicos cantavam mantras longos, repetitivos, enquanto queimavam plantas aromáticas que eles acreditavam serem presentes para os deuses. A fumaça subia como oferenda, enquanto o som das vozes humanas subia como guia espiritual. No África Oriental, instrumentos de percussão marcavam a transição entre os níveis de consciência. A fumaça não era vista como alteração, era vista como portal. O tambor era a chave, a planta era a porta, a comunidade era o caminho. Na China antiga, mestres taoístas acreditavam que certas ervas queimadas purificavam o ambiente e facilitavam a comunicação com ancestrais. Muitos desses rituais eram acompanhados por instrumentos de corda, cânticos monocórdicos e movimentos lentos do corpo, quase uma dança meditativa. E aqui está a verdade que conecta tudo. A humanidade sempre precisou de ritmo para entender o mundo interno e de fumaça para entender o mundo invisível. E quando esses dois elementos se unem, o cérebro humano responde de maneira universal. Os sentidos mudam, a percepção muda, a emoção muda, e o mundo parece mais profundo, mais simbólico, mais conectado.
Isso é espiritualidade bruta, anterior a qualquer religião. Mas existe algo ainda mais bonito. Esses rituais não eram apenas espirituais. Eles eram sociais. Eram momentos de união, de comunhão, de pertencimento. Quando a tribo inteira respirava a mesma fumaça e ouvia o mesmo ritmo, uma coisa acontecia. Algo que hoje chamamos de consciência coletiva, mas que antes só podia ser descrito como nós. Os egos se dissolviam, o medo diminuía, o grupo se fortalecia e a sensação de separação entre indivíduos sumia. A humanidade descobriu ali que existem estados mentais que aproximam as pessoas mais do que qualquer palavra, que existem experiências que constroem vínculo, que existem sensações que transformam grupos em comunidades. E é por isso que muitas culturas antigas acreditavam que a fumaça era capaz de mostrar a alma das pessoas, porque, naquele estado ritmado e compartilhado, todos pareciam mais verdadeiros, mais vulneráveis, mais conectados. Era nesse exato ponto que o ritual deixava de ser apenas ritual e virava cultura, virava tradição, virava identidade. Você olha para isso tudo sabendo de onde começou, sabendo que foi um acidente, um galho jogado sem intenção na fogueira da sua tribo pré-histórica. Mas agora entende o tamanho daquilo. Um acidente simples desencadeou uma revolução espiritual que atravessou milênios, oceanos, povos, línguas e crenças. A música que você ouve nas cerimônias mais antigas do mundo é a mesma batida que aquele caçador marcou com a ponta da lança. A fumaça que dançou nos templos indianos é a mesma fumaça que tocou seus olhos naquela primeira noite misteriosa. O sagrado que essas culturas viram é a mesma sensação que você e sua tribo descobriram por acaso. E sem perceber, você criou, junto com seu povo ancestral, um dos rituais mais antigos e universais da humanidade. A essa altura da jornada, você já percebeu que aquilo que começou como um acidente, um galho queimado no fogo, se tornou ritual, depois tradição, depois marca cultural. Mas agora você vai testemunhar o momento em que essa prática deixa de ser apenas uma experiência espiritual e passa a se transformar em algo ainda maior. Um elemento da identidade de povos inteiros. Sim, aqui nasce o que podemos chamar, sem exagero, de cultura. E voltemos no tempo, mas agora para diferentes pontos do planeta. Você não está mais só numa tribo pré-histórica, nem num ritual em uma tenda cita. Você está acompanhando a evolução da humanidade e vendo de cima como povos completamente distantes começam a incorporar a fumaça e a sensação que ela traz nos momentos mais importantes da vida. Porque quando algo mexe com o corpo e com a alma ao mesmo tempo, a humanidade transforma isso em símbolo. E símbolos viram cultura. No Cáucaso, por exemplo, tribos começaram a queimar ervas em funerais. Acreditavam que o morto precisava lembrar do caminho para se guiar na escuridão do pós-vida. A fumaça não era um acessório, era um veículo. Um mapa espiritual com cheiro de terra quente. Na Índia antiga, o uso ritual passou a estar presente em celebrações de colheita, agradecimentos aos deuses e até cerimônias de passagem. Muitos textos védicos descrevem plantas que alegram o coração e aproximam o homem do divino. Era uma cultura que via o sagrado na natureza, e a erva se encaixou perfeitamente nisso. Na África Oriental, os mais velhos usavam fumaça em iniciações de jovens guerreiros. Acreditavam que ela fortalecia a coragem e afastava maus espíritos. Para eles, o fogo era ancestral, a erva era guia, a fumaça era proteção, e o ritual marcava o início da vida adulta. Entre povos nômades das estepes, o uso se tornou parte da identidade guerreira. Antes de batalhas ou expedições longas, tendas eram fechadas, pedras aquecidas, ervas queimadas. Os guerreiros entravam juntos naquela nuvem espessa e saíam com a sensação de serem um só corpo, uma só mente, uma só vontade. A fumaça não era recreação, era força, era união, era coragem culturalmente construída. E entre povos da China antiga, a erva, ainda sem nome definitivo, começou a aparecer em escritos médicos, em rituais taoístas e até em cerimônias de purificação. Acreditavam que ela equilibrava o vento interno, o que hoje poderíamos chamar de estado emocional. Era vista como algo que harmonizava, não como algo que alterava. E então, com o passar dos séculos, a planta atravessou desertos, montanhas, vales, rios, templos, vilas e
e campos agrícolas. Cada cultura a interpretava à sua maneira, mas todas compartilhavam a mesma essência. A fumaça conectava as pessoas com algo além da realidade comum. E é aqui que você entende o ponto-chave desta sessão. A sensação deixou de ser experiência individual e virou experiência coletiva, compartilhada, repetida, ensinada. Isso é cultura. A cultura nasce quando algo é repetido porque faz sentido. E o sentido era claro. A sensação trazia coesão social. Em rituais, todos respiravam a mesma fumaça. Em danças, todos seguiam o mesmo ritmo. Em funerais, todos honravam o mesmo espírito. Em colheitas, todos celebravam a mesma abundância. Em passagens, todos enfrentavam o mesmo medo juntos. A erva ali não era vilã nem heroína. Era ferramenta, era símbolo, era linguagem. Povos diferentes a utilizaram para acalmar tensões, honrar ancestrais, fortalecer laços, marcar transições, facilitar meditação, buscar visões, celebrar vitórias, enfrentar funerais. E todos esses usos foram sendo tecidos na teia cultural da humanidade. Isso nos leva a outro ponto fundamental. A planta não se espalhou pela força. Ela se espalhou pela beleza do que provocava. Nenhum império impôs seu uso. Nenhum rei obrigou ninguém. Nenhum sacerdote ordenou. A planta simplesmente viajou porque as pessoas queriam levar consigo aquela sensação, aquele estado mental especial que dava cor às experiências mais importantes da vida. É assim que tradições se formam, lentamente, de forma orgânica, de mão em mão, de tribo em tribo. Você pode imaginar viajantes antigos carregando sementes e fibras na bolsa, não como contrabando, mas como presente, como troca cultural, como símbolo de amizade. Quando grupos se encontravam em rotas de comércio ou migração, compartilhavam fogo, alimento e histórias, e às vezes compartilhavam também ervas que queimavam de forma diferente. E dessa forma, aquilo que começou com a sua tribo se transformou numa cultura imensa, silenciosa, presente em centenas de povos, sem que nenhum deles soubesse que estavam vivendo capítulos diferentes de uma mesma história. A história da humanidade descobrindo que existe mais no mundo do que aquilo que os olhos enxergam. A história de um acidente que virou ritual, de um ritual que virou símbolo, de um símbolo que virou cultura, e que moldou, em silêncio, a espiritualidade de povos inteiros. Imagine olhar o planeta de muito alto, tão alto que montanhas parecem rugas, rios parecem fios de prata e desertos parecem manchas douradas. Agora imagine que por baixo dessa paisagem imensa, existem caminhos invisíveis conectando povos que nunca se conheceram. Caminhos feitos de passos, de curiosidade, de troca e de fumaça. Porque para entender como aquela descoberta acidental da sua tribo pré-histórica chegou a tantos lugares diferentes do mundo, você precisa entender como a humanidade se moveu, se encontrou e se transformou. E a resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. A descoberta viajou porque a humanidade viaja. E sim, comecemos pelo início. Depois do ritual ancestral, sua tribo não ficou parada. Ninguém ficava. Antes da agricultura, antes das cidades, antes dos muros, somos uma espécie de movimento. Seguimos manadas, buscamos água, fugimos do frio, procuramos abrigo. A vida era uma linha contínua, não um ponto fixo. Pessoas caminhavam centenas de quilômetros durante a vida inteira, sem nunca perceber que estavam desenhando rotas. Rotas que, mais tarde, se tornariam as grandes estradas invisíveis da história humana. E algo sempre viajava junto com essas pessoas. Histórias, lembranças, crenças e plantas. Aquele galho que queimou por acaso na fogueira não ficaria esquecido. Alguém teria guardado sementes sem saber por quê. Talvez por achar bonitas, talvez por superstição, talvez porque o xamã disse que era coisa de espírito, talvez porque a fumaça trouxe conforto numa noite difícil, e seres humanos guardam qualquer coisa que nos lembra conforto. E assim, sementes atravessaram quilômetros e gerações. Agora, imagine um encontro entre duas tribos nômades, muito antes da primeira cidade existir. Eles não falam a mesma língua, mas entendem gestos, entendem trocas, entendem presentes. Quando compartilham comida, também compartilham fogo. Quando compartilham fogo, compartilham madeira. E quando compartilham madeira, compartilham plantas. Esse encontro, pequeno e aparentemente sem importância, é a faísca que liga sociedades inteiras.
Uma tribo mostra à outra o que sabe fazer: ferramentas, ritmos, histórias, rituais. E entre esses rituais está aquele hábito estranho e fascinante de jogar certas plantas no fogo para criar uma fumaça que parece abrir o mundo um pouco mais. Você consegue imaginar a cena. As duas tribos se aproximam com cautela, mas curiosidade vence o medo. Um dos seus descendentes, um jovem talvez, mostra uma brasinha, joga um punhado de flores secas por cima e uma fumaça doce sobe, criando um clima inesperado. O outro grupo observa, surpresa e encanto no rosto. E assim, pela primeira vez, a sensação atravessa uma fronteira humana, uma fronteira cultural, uma fronteira geográfica, uma fronteira espiritual. Ulurod Torlar. Séculos passam, milênios passam, a humanidade começa a se organizar, povos se fixam, a agricultura nasce, a escrita surge, mas os rituais de fumaça continuam, e agora, pela primeira vez, aparecem nos registros oficiais da história. Na Mesopotâmia, arqueólogos encontram jarros com restos carbonizados de plantas usadas em rituais de purificação. No Egito Antigo, sacerdotes queimam ervas aromáticas em templos para acalmar os deuses, uma expressão que, para olhos modernos, parece até óbvia demais. Na Índia, a cannabis se mistura à mitologia, tornou-se parte do patrimônio espiritual. Não importa se o nome era Banga, Gandhika, Soma ou outro. O que importa é o sentimento. A planta era vista como algo que ligava o humano ao divino. Enquanto isso, os persas comerciavam fibras de cânhamo para tecidos, cordas e embarcações. As caravanas percorriam quilômetros pelo deserto, carregando sacos de sementes junto com especiarias, ouro, cerâmicas e histórias. E quando comerciantes trocam coisas, também trocam crenças, trocam cheiros, trocam costumes, trocam fogo. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes desta sessão. As rotas de comércio foram as rodovias secretas da fumaça ancestral. A Rota da Seda, que séculos depois conectaria a China ao Mediterrâneo, já tinha embriões antigos, caminhos rudimentares utilizados por povos nômades. Nessas rotas, ninguém levava documentos, mapas ou intenções de globalização. O que se carregava eram necessidades: comer, vender, sobreviver. Mas, junto disso, viajavam também pequenas sementes esquecidas no fundo de sacolas de couro, ou escondidas em punhados de fibra usada para fazer cordas. E assim, sem que ninguém percebesse, aquilo que nasceu no fogo da sua tribo começou a se espalhar como um segredo silencioso. Da Ásia Central para a China, da China para a Índia, da Índia para o Oriente Médio, do Oriente Médio para a África, da África para o Mediterrâneo, do Mediterrâneo para a Europa, da Europa para o resto do mundo. E cada povo dava um significado próprio. Para uns era espiritualidade, para outros, medicina, para alguns, coragem, para muitos, ligação com ancestrais. Mas para todos havia um ponto comum. A fumaça transformava a percepção da realidade. E tudo que transforma a realidade humana se espalha, mais cedo ou mais tarde. Mais milênios passam. Impérios nascem e caem. Cidades florescem e desaparecem. Religiões surgem e se reinventam. Mas a fumaça permanece. Ela se adapta às culturas, aos climas, às crenças. Em algumas civilizações, ela vira ferramenta de sacerdotes. Em outras, instrumento de guerreiros. Em outras, um alívio para dores físicas. Em outras, uma ponte para mundos invisíveis. E a pergunta que muitos historiadores modernos tentam responder, como a cannabis se espalhou pelo mundo, tem uma resposta muito mais simples do que parece. Ela se espalhou porque mexe com o humano no nível mais puro, no nível ancestral, no nível da experiência sensorial, no nível do sagrado primitivo. A erva não precisou ser imposta, não precisou de propaganda, não precisou de religião, não precisou de política. Ela só precisou de uma coisa: ser descoberta uma única vez. E você estava lá. A primeira faísca dessa história global, literal e metafórica, nasceu diante dos seus olhos. E essa faísca, viajando de tribo em tribo, de cultura em cultura, de era em era, se tornou uma das tradições mais antigas e universais da humanidade. E agora, você está prestes a ver como essa herança invisível continua ecoando até hoje. Mesmo que ninguém lembre como tudo começou. Volte agora para aquela primeira fogueira ancestral.
Volte para o círculo de humanos que mal sabiam falar, mas já sabiam sentir. Volte para o aroma doce que mudou, por alguns instantes, o peso da existência. Volte para o riso tímido, para o relaxamento involuntário, para o olhar confuso entre medo e fascínio. Volte para o xamã tocando a fumaça como se tocasse um espírito, porque é exatamente dali que nasce o que você está prestes a compreender agora. Essa experiência nunca desapareceu. Ela não se dissolveu no tempo. Ela não ficou presa à pré-história. Pelo contrário, ela se espalhou, se moldou, se transformou e se infiltrou nos alicerces invisíveis da cultura humana. E é por isso que, mesmo vivendo num mundo moderno, tecnológico, acelerado e barulhento, você ainda reconhece algo familiar ao ouvir palavras como ritual, transe, visão, fumaça, cerimônia, ancestral. Porque nós, como espécie, carregamos essa memória no corpo. Tichassolzi diaspar. Agora imagine que você está caminhando através dos séculos. Primeiro, você passa pelos rituais citaicos nas estepes geladas, onde tendas fechadas fervilhavam de fumaça e música metálica. Depois, pelos templos védicos onde sacerdotes cantavam mantras enquanto ervas queimavam lentamente em tigelas de pedra. Em seguida, por aldeias africanas onde jovens guerreiros respiravam nuvens densas antes de enfrentar a vida adulta. Depois, pelas montanhas do Cáucaso, onde os mortos eram embalados por fumaça para lembrar o caminho do além. Você atravessa desertos, rios, vilas, mercados, campos agrícolas, cidades muradas e rotas de caravanas. E quanto mais avança, mais percebe o mesmo padrão se repetindo, repetindo, repetindo. Em todos os lugares, a humanidade criou rituais para lidar com o invisível. E esses rituais sempre tiveram alguns elementos comuns. Fogo para transformar a matéria, fumaça para alterar a percepção, ritmo para conduzir o corpo, comunidade para compartilhar experiência e significado para dar sentido ao inexplicável. E tudo isso ecoa, até hoje, no modo como lidamos com emoção, espiritualidade, arte, música e até com celebrações modernas. A cultura do momento compartilhado, a cultura do sentir junto, a cultura de buscar estados mentais diferentes do cotidiano. Nada disso é novo. É a mesma herança invisível do seu primeiro ritual. Talvez você nunca tenha percebido, mas muito do que chamamos de cultura humana nasceu daquele impulso ancestral de alterar, ainda que levemente, a maneira como percebemos o mundo. Pense, por que batemos palmas em celebrações? Por que criamos música para marcar transições? Por que acendemos velas em cerimônias? Por que usamos incenso em templos? Por que inventamos religião? Por que contamos histórias ao redor do fogo? Tudo isso é reflexo da mesma busca que você viveu naquela primeira noite. O desejo profundo de acessar algo além do óbvio. O desejo de transformar o simples em significado. O desejo de tocar o invisível. E a fumaça, desde o início, foi uma das ferramentas mais poderosas que a humanidade encontrou para isso. Agora, dê um passo ainda maior. Volte ao presente. Você vive num mundo cheio de luzes artificiais, carros, prédios, telas, ruídos, relógios, regras, leis, pressões, mas no fundo, a mente humana ainda é feita do mesmo barro antigo. Nós ainda buscamos alívio, ainda buscamos ligação, ainda buscamos significado, ainda buscamos sensações que nos façam sair, por alguns instantes, do peso do mundo. E mesmo que a história moderna tenha tentado esconder, proibir, distorcer, demonizar ou silenciar alguns desses rituais ancestrais, eles nunca desapareceram. Eles apenas mudaram de forma. A herança daquela primeira noite vive em músicas que nos fazem entrar em transe, em celebrações que nos fazem vibrar juntos, em tradições que repetimos sem saber porquê, em símbolos que guardam ecos de uma humanidade muito mais antiga do que imaginamos. O primeiro barato não foi recreativo, não foi político, não foi criminal, não foi moral, não foi ideológico. Ele foi humano, profundamente humano. Um marco invisível na história da nossa mente. Um momento em que o mundo ficou leve pela primeira vez. Um momento em que o medo deu espaço à curiosidade. Um momento em que o corpo relaxou e a alma se abriu. Um momento em que a tribo descobriu, sem nenhuma intenção, que a realidade podia escorrer para os lados como as sombras do fogo. E esse momento ecoou, por milhares de anos, até chegar aqui, onde você está agora. A fumaça daquela fogueira antiga já não existe, mas seus efeitos
Seus efeitos atravessaram eras e continuam dentro da gente. E assim, quando você dá um passo para fora dessa linha do tempo, percebe que tudo o que viu, os rituais, as tendas, os braseiros, os tambores, os xamãs, as montanhas, os desertos, os povos que mudaram e os séculos que passaram, tudo isso nasceu de uma única faísca. Um acidente tão simples que poderia ter sido esquecido para sempre. Mas não foi, porque a humanidade nunca esquece aquilo que a toca de verdade. E talvez essa seja a maior revelação dessa jornada. Não foi a planta que viajou o mundo. Fomos nós que viajamos com ela. Não foi a fumaça que espalhou cultura. Foi a cultura que encontrou na fumaça uma maneira de respirar diferente. E ao longo dos milênios, esse gesto tão pequeno, jogar algo no fogo e sentir o cheiro mudar, se tornou parte da própria história do nosso pensamento. Hoje, vivendo entre telas, prédios, horários e compromissos, a gente costuma esquecer que nosso cérebro foi moldado lá atrás, em noites frias iluminadas por fogueiras pequenas. Mas ele lembra, ele sempre lembra. Lembra da curiosidade, lembra do ritual, lembra da sensação de conexão, lembra da vontade de expandir a percepção e tocar, mesmo que por um instante, o mistério que existe entre o mundo e o invisível. No fim, essa história não é sobre uma planta, é sobre nós, sobre o que nos torna humanos, sobre o que buscamos, mesmo sem saber o nome, sobre o desejo ancestral de encontrar sentido no caos. E se essa viagem te levou a pensar diferente, sobre passado, cultura, espiritualidade, ou até sobre você mesmo, então a jornada cumpriu seu papel. Agora, respire fundo, volte devagar para o presente e se quiser continuar explorando histórias como essa, aperte o botão de se inscrever e venha comigo para a próxima viagem. Até o próximo episódio do Folha Proibida.